O rádio surgiu em 1919 com a fundação da Rádio Clube de Pernambuco. Porém, foi só no dia 7 de setembro de 1922 que a rádio brasileira teve início. E para falar sobre isso, para falar sobre rádio e contar um pouquinho mais sobre a experiência no mundo da rádio, eu convido agora o locutor e produtor de rádio e universitário de jornalismo, Fernando Figa. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Patrícia. Obrigado pelo convite. Fernando, conta um pouquinho do mundo da rádio, da história do rádio pra gente. Pois é, o rádio, né, esse veículo mágico que traz pra gente informação, traz entretenimento, está há tanto tempo aí, né, na vida das pessoas e não sai da vida das pessoas, né, continua sempre presente e forte, como sempre, disputando o espaço com tantos veículos, ainda mais hoje com as novas mídias, continua firme e forte na vida das pessoas, porque tem essa característica da espontaneidade, do dinamismo e da simultaneidade. A pessoa quando está ouvindo rádio, ela não fica só ouvindo rádio, ela pode estar ouvindo rádio e limpando a casa, pode estar trabalhando, pode estar dirigindo, pode estar fazendo inúmeras coisas, até mesmo ao mesmo tempo que a pessoa está navegando pela internet, ou tem muita gente que até assiste TV ao mesmo tempo que ouve rádio, para você ter uma ideia do poder da simultaneidade do rádio. Como eu citei no começo do programa, eu falei que você é produtor e locutor. Você poderia falar um pouco desse seu trabalho? Então, eu tenho esse trabalho, eu comecei na produção de rádio, né? Eu comecei na verdade no rádio, que é uma paixão que eu tenho desde criança, mas eu entrei foi com as web rádios, né? As web rádios que, na época que eu entrei, era de uma forma até um pouco amadora. Estava meio no nível intermediário, não digo tão amadora assim, que a gente já tinha profissionais trabalhando no meio. Mas foi aí que eu comecei a fazer as primeiras transmissões de rádio, comecei a aprender, que eu era muito ruim na época, eu tive que estudar muito, sofri muito, porque é complicado essa coisa de você dominar a palavra, você comandar o programa, saber improvisar, de você ao mesmo tempo que você está falando, você ter a habilidade de fazer também a sonoplastia, fazer a operação também, né? Que o locutor de FM, principalmente, basicamente é isso, né? Ele é locutor e operador ao mesmo tempo. E você poderia falar pra gente das vertentes do rádio? Porque o rádio não é só locução, né? É muito mais que isso. O rádio é enorme, assim, são várias gavetas dentro deste grande armário que é o rádio, né? Aí a sua criatividade pode dar infinitos formatos ao rádio, entendeu? Os formatos, né, que a gente conhece, as classificações, temos a rádio AM, que é tão tradicional no Brasil, né, o formato de rádio AM, que é esse estilo de rádio falado, esse bate-papo, né? Aquela coisa, você, minha amiga dona de casa, você que está trabalhando, você que está no seu carro nesse momento, muito obrigado pela companhia, essa coisa mais ao pé do ouvido, mais íntima, né? Que gera essa amizade do locutor com o ouvinte, né? E essa conversa mesmo, né? O locutor conversa com o ouvinte, às vezes até a pessoa do outro lado até responde, né? O locutor falando. E assim, temos hoje no rádio bastante moderno, né? Que é o estilo All News, que é baseado no formato que eles fazem nos Estados Unidos. Hoje a gente tem a Band News FM, a gente tem a CBN, a Jovem Pan News, que está entrando forte agora também. A gente tem, lógico, o rádio musical, lá no musical a gente tem o estilo popular, né, como a Band FM, como a Nativa, e o estilo mais jovem, pop, que é a Jovem Pan, a Mix. Então a gente tem uma infinidade de formatos aí, tem para todos os gostos, né, até mais para aqueles mais rebuscados, aquele estilo mais rebuscado, né, o chamado adulto contemporâneo, que é o estilo de rádio adulto contemporâneo, que toca músicas mais, músicas um pouco mais cults, digamos assim, né? Você citou, Fernando, da rádio All News, lá dos Estados Unidos, que está vindo para o Brasil, você falou. Qual que é a diferença dessa rádio? Você podia explicar um pouquinho melhor sobre ela? Esse estilo All News, né, que é rádio 100% de notícias, ela é focada, como não diz 100% de notícias, mas de um jeito bastante dinâmico, né? Ela usa de um formato que, ao mesmo tempo, a notícia não para e é seguido de algumas janelas de notícias e com interação do público, entendeu? Segue sempre o espaço para interação do público e principalmente para informações, né, nas grandes cidades sobre o trânsito, esse tipo de informação de prestação de serviço, que na verdade é uma necessidade, não é? É uma necessidade mesmo, não é impossível você estar nas grandes cidades, estar no trânsito, você precisa ter uma rádio para você se informar
sobre como está o trânsito, né, a melhor opção, o melhor caminho para você seguir. Então isso é um grande serviço que o rádio oferece. O Rádio All News permite isso de uma forma bem dinâmica, assim, de uma forma bem moderna. Isso então é uma estratégia da rádio. Vamos falar dessa questão da rádio, por exemplo, quando surgiu a TV, os radialistas ficaram com medo de perder espaço. Surgiu a internet, eles também ficaram com medo. Então, tanto a All News como essas outras coisas que eles estão fazendo para chamar a atenção do público, do ouvinte, como que é o papel do jornalista, do rádio nisso? Com certeza, tem que se adaptar, né? Tem que se moldar aos novos tempos, né? Estar de acordo com o comportamento do público, né? Antigamente, por exemplo, nessa época onde começou o rádio, era diferente o comportamento das famílias, né? A mulher ficava só em casa, ela era só dona de casa. Ela só ficava dentro de casa. Ela tinha o rádio, era ela que ouvia o rádio de manhã, de tarde, que ela que ficava em casa. Hoje em dia não existe mais essa história. A mulher trabalha, a mulher tá no corre também, obviamente. Então, são outros tempos. Por isso que o rádio tem que acompanhar, entendeu? É mais difícil a pessoa, por exemplo, acompanhar uma radionovela como tinha antigamente. Ainda existem radionovelas, mas é mais difícil da pessoa acompanhar. Fica mais para os amantes mesmo desse estilo, né? Porque a correria do dia a dia não permite tanto isso. Por isso que o estilo All News, ele tem essa característica de ser rápido. Porque a audiência é rotativa. De repente a pessoa ouve lá 5 minutos o rádio, de repente ligou, está passando, ela está ouvindo. De repente ela ouviu 5 minutos, mas ouviu. Entendeu? Tem essa característica. E depois a audiência a pessoa ouve um pouco, depois ouve um pouco, ela divide as atenções do dia a dia. No meio dessa correria toda do dia a dia, sobra algumas janelas que a pessoa acaba dando uma atenção maior para o rádio, que acaba sempre estando ligado ali, seja no carro, está ali sempre ligado, baixinho, ou aí no radinho ali quando você está no seu trabalho, ou no computador, todo mundo que está no escritório deixa ali uma rádio ligada. A questão da internet, na verdade, o rádio foi muito natural, né? Na verdade, o rádio ganhou muito com a questão da internet. Com a interação proporciona isso, essa instantaneidade. O locutor está falando uma coisa, abordando um assunto, no mesmo momento o ouvinte pode comentar e complementar a informação que o locutor está passando. Ele está falando, por exemplo, sobre um acidente de trânsito que acabou de ter, a pessoa manda imagens de momentos antes do acidente que ela acabou flagrando pelo WhatsApp. É possível isso, entendeu? E é isso que o rádio ganhou muito com esses novos tempos. Assim, é por isso que o rádio continua tão firme, tão forte. Ele se adaptou de forma rápida. Então, para quem quer seguir no mundo da rádio, ele tem futuro ainda e tem mercado para isso? Com certeza tem mercado. É claro que exige um pouco mais, né? Você tem que estar atento às tecnologias, você precisa estar atento, você precisa dominar várias coisas, né? Tanto a operação, né? A parte de operação, as funções foram reduzidas, né? O número de profissionais foram reduzidos, continuam tendo cortes, isso é fato. Acontece que o locutor hoje, por exemplo, ele assume várias funções, ele também é editor, ele também é operador de áudio, entendeu? E ele faz várias funções, é isso que que os novos profissionais precisam ter o conhecimento de tudo, mesmo que ele não vá desempenhar todas essas funções, ele precisa saber, é importante. E é exatamente isso que a pessoa, você que pretende seguir a carreira aí no jornalismo, no rádio, jornalismo, não tem tanto glamour. Às vezes as pessoas ainda acham, né? Quem ouve acha que tem, porque o rádio ao ouvir parece uma coisa muito grandiosa, mas não tem tanto glamour assim. Então você acaba tendo que desempenhar várias funções, você tem que estar atento a várias coisas, você tem que saber também editar, você tem que saber escrever, você tem que saber operar uma mesa de som. Então isso tudo faz parte, né? Ter domínio aí das redes sociais, estar atento sempre ao comportamento do internauta, né? Para você ficar atualizado, aí com certeza vai ter espaço para você. Eu digo mais, no rádio jornalismo, falta gente boa e tem espaço para gente boa. Obrigada, Fernando, pela sua participação, e nós recebemos aqui a nossa entrevista especial do Siga o Lead, Fernando Figa, que é produtor e locutor de rádio e universitário de jornalismo. Obrigada pela sua companhia e boa noite. Igual que acaba, o que você fazer? Já agitou as folhas? Já assinou? Não, o Evaristo Costa pode tirar o microfone. Mas...